Este é o ponto final. Aqui vamos dar espaço ao adeus, vamos pendurar as chuteiras e vasculhar no álbum das recordações de jogadores que marcaram gerações. Não há parágrafo sem antes haver um ponto final. O nosso convidado teve 5 clubes na carreira, 2 títulos como séniores e uma presença nos Jamores. Viveu quase sempre à beira-mar e a única experiência fora foi num destino de férias. Mais de 400 jogos nas pernas e muita bravura na zona intermédia de um campo de futebol. A pergunta antes do ponto final: quem é Bruno China? Obrigado por estares aqui connosco. Com estas dicas, conseguias descobrir que estávamos a falar de ti? Primeiro agradecer eu também o convite e é um prazer estar aqui convosco também. Talvez pela questão de jogar sempre à beira-mar, por acaso foi uma das coisas quase que foi uma coincidência e se calhar poucos tiveram esse privilégio. O destino mais distante da beira-mar foi Coimbra. Exatamente. Que mesmo assim não é muito longe. Estás sim, a 40, sim, mas 20 km a Figueira da Foz, Quiais, por ali. É verdade, mas mesmo assim, para quem está habituado a estar à beira-mar, ainda foi um pouco distante. Exatamente, não dava para ver o mar. Exatamente. Vamos falar sobre esta bonita carreira que teve muito Leixões, teve Rio Ave, teve a Académica, Belenenses e também o Maiorca. Que muita curiosidade para perceber como é que tudo isso acontece. Terminas a carreira no dia 12 de maio de 2018 num Famalicão Leixões. Sabias que era o teu último jogo? Sabia porque foi uma decisão tomada por mim e por isso estava consciente que era o último jogo. Não muita gente sabia, fiz questão de apenas partilhar essa informação com algumas pessoas mais próximas, mas tinha a consciência que era ali que queria terminar. Algumas questões até relacionadas com esse momento que tenho para te fazer. A primeira é, primeiro, porque é que tu não quiseste partilhar e quiseste que fosse uma despedida quase solitária, como estás a dizer, não quiseste que muita gente soubesse? Não, é assim, custa-nos sempre deixar, apesar de ser algo que estava na minha consciência e uma decisão tomada por mim, custa sempre. Tem sempre aquele sabor agridoce de vou deixar de fazer a coisa mais gosto de fazer. Mas na altura achei que não fazia sentido fazer uma grande promoção do final de carreira. Achei que não fazia sentido. Estava em paz comigo. Ia terminar no meu clube de coração. Foi pena não terminar no Estado do Mar. Isso sim, acho que foi pena junto na minha casa e das pessoas também que gostam de mim. Achas que as pessoas iam perceber que era o teu último jogo? Eu acho que sim, porque a partir foi o que aconteceu quase em Famalicão, foi instantâneo. Acho que quando eu saí, mesmo era na altura, foi o Mr. Chaló, que também tenho que lhe agradecer porque ele foi impecável na gestão desse momento, e as pessoas aperceberam-se e ia acontecer o mesmo em Matosinhos, tenho a certeza, mas naquela altura acho que não fazia sentido fazer grande promoção. Quis acabar bem comigo sobre tudo isso, de dever cumprido junto dos mais próximos e tenho pena, pronto, de não ter sido em Matosinhos. É engraçado dizeres isso porque muitas das vezes o jogador de futebol é visto como egocêntrico, a gostar da fama e tudo isso. Tu foste egocêntrico porque quiseste que fosse algo privado, mas não gostaste dessa fama, não é? Não, é verdade, se calhar, mas eu acho que também foi sempre um pouco discreto, se calhar da minha personalidade. É verdade, podia ter, se calhar o Leixões, se fosse em casa, poderia ter feito outra promoção. Tu és um símbolo do clube, Bruno. Exato. Não, eu tenho a noção do que é que representa para aquele clube e podiam querer fazer outra promoção desse momento, mas acho que naquela altura não fazia sentido para ti. Não fazia também sentido para mim. Queria acabar, sobretudo, queria ter a minha família que estava lá, que estava perto,
e o meu filho, sobretudo, era o que para mim foi o que mais me pareceu fazer sentido na altura. Foi difícil tomar a decisão? Foi difícil, não digo que foi simples, foi difícil, mas a mim foi mais simples um bocadinho porque, como eu disse, foi tomada em consciência. Foi uma época que até fiz 28 jogos, ser perto de 30 jogos, foi uma época que joguei bastante, sentia que tinha condições para continuar até a jogar, mas eu tinha um joelho que já estava um bocadinho... Tu querias, mas o joelho não? Eu queria, mas o joelho muitas vezes já se ressentia e sentia-se sobretudo depois do jogo. Claro. Sentia que depois de fazer o jogo andava até quarta-feira ou quinta-feira sempre com o joelho a chiar, e aquilo para mim começou a ser mais sofrimento do que prazer. Gostava do momento do jogo, do treino, mas depois já me custava recuperar bastante. E lá está, acho que às vezes temos de saber parar para estarmos para não estragarmos aquilo que já fizemos de bom. Acho que não estragar a imagem que construí. Acho que era o momento para parar. Terminas com 35 anos? 35 anos, exatamente, acho que ia fazer 36 em agosto. Fazer 36 em agosto. Tu, eu estou a entender o que tu estás a dizer, mas acredito que seja ainda mais difícil, quase eu vou ter que terminar, porque fisicamente o meu corpo já não me dá as condições que eu gostava que ele me desse. E essa situação também deve, de alguma forma, entristecer. Sentiste, não é quase impotente, não é? Também. É isso, é mais esse sentimento, sentimos-nos bem, claro, com capacidade, e a prova é que se faz quase 30 jogos certo, numa época, mas depois também durante a semana andas ali em sofrimento, não tiras prazer do que também é o futebol. E pronto, é mesmo isso, é a questão do joelho, quando queremos muito, mas o corpo não nos deixa. Acho que também temos que saber interpretar esses sinais e como eu disse, acho que temos que saber também qual é a altura de parar, não é? claro. O que é que sentiste mais saudades? Eu claro que sinto saudades é assim, eu depois de terminar tive a felicidade de ficar ligado, de continuar ligado, continuei como adjunto da casa, estive sempre ali por perto. E só esta última época é que não estive no ativo, e isso ajuda-nos a manter-nos ligados e a manter-nos saudáveis. Eu acho que é um bocadinho isso, a manter-nos saudáveis. O teu dia-a-dia quase continua a ser o mesmo? Quase continuou a ser o mesmo, não senti grande diferença. Temos a competição na mesma, temos o jogo, o treino, não houve grande alteração de hábitos. Agora o último ano e este já sinto, porque estive parado, já sinto essa falta desses hábitos do balneário, do treino, da bola a rolar, do cheiro da relva, das palhaçadas, das brincadeiras. Já sinto essa falta, claramente. Então estás prontinho para entrar novamente nesses balneários? Sim, claro que sim. Até porque a visão de treinador é diferente, a visão de jogador e capitão de equipa, como tu foste muitos anos, aí a forma de chamar a atenção agora já não são só teus colegas, não é? Claro, a responsabilidade é totalmente outra, mas a essência do treino, do jogo, da competição, do futebol, que é aquilo que nós gostamos, não é? Seja como jogador, seja como treinador, está lá. Continuamos a estar ligados e é isso que é quase como uma droga que nos faz falta. Claro, nos faz falta. Naturalmente. Nos registros de 00 temos a tua entrada no Leixões na época 92-93. Terá sido mais cedo, terá sido por aí? Eu entrei no Leixões, eu acho que foi mais cedo, sou de 82, por isso entrei com 9 anos, será em 91. 91. Já para competição ou para já ainda sem competição?
Sim, era escolinha. Na altura chamavam escolinhas, agora não, agora é os Qualquer sub-7, coisa, sub-8, exatamente. sub-9. Na altura éramos escolinhas. Mas podemos continuar aqui a falar dos escolinhas, dos infantis, dos iniciados, juvenis, júniores e por aí fora. Exatamente, exatamente. Entrei quase no final de uma época, faltavam 2 ou 3 meses para acabar essa época, através de um amigo meu que me levou, e o Cefaneco, na altura, o memorável Cefaneco, não é? Que toda a gente conhece, quis que eu continuasse e na época a seguir lá estive para dar continuidade. E porquê é que foste parar ao futebol? Assim, porque não, eu cresci e nasci e cresci no bairro dos Pescadores, em Matosinhos, e a nossa o maior tempo, passámos a maior parte do tempo a jogar futebol. E já tinha alguns amigos que jogavam futebol e acharam que eu tinha jeito e convidaram-me para ir. E porque também eu claramente tinha o gosto pelo futebol. Era o que mais gostava de fazer, era jogar futebol, era estar com a bola. Sempre com a bola no pé? Sim. A bola andava sempre de perto. E só foste naquela altura porque só houve oportunidade naquela altura? Gostavas de ter ido antes? Não havia essa oportunidade? Naquela altura, eu acho que eles começavam só aos 7 anos. Acho que agora começa-se muito mais cedo. Muito mais cedo. Mas eu acho que naquela altura tenho a ideia que só se começava aos 7 anos. Mas antes disso não tinha tido oportunidade. Os meus pais trabalhavam durante o dia todo, tinham pouco tempo disponível e livre, e por isso não tive essa oportunidade antes, e até foi através desse E quem nasce nos anos 80, só a partir dos 10 anos é que se pode ir andar na rua quase sozinho. É um bocado. Apesar de nós ali... Era antes, porque depois também tinhas os amigos mais velhos que acabavam por proteger os mais novos. Exatamente, e nós ali no bairro, andávamos muito tempo sozinhos. Não saíamos daquela zona, mas andávamos muito tempo sozinhos, com os mais velhos também sempre por perto. E crescemos felizes, portanto. Muito. Graças a Deus, tenho excelentes memórias da minha infância. E com certeza ainda amigos dessa altura. Muitos amigos dessa altura. Começaste logo a médio? Ou não? Eu comecei a médio direito. Na altura era o 4-4-2. Ok. Era um 4-4-2 em linha. Sim. 4 defesas, 4 médios e os 2 avançados. E comecei a médio direito. E depois daí é que ainda fiz várias posições. Depois nos infantis tive um treinador que me puxou para defesa direito. Depois nos iniciados tive um treinador que me puxou para a defesa central, e no segundo ano iniciado é quando me fixo a médio centro. É engraçado tu trazer essa visão, Bruno, porque acaba por ser muito comum isso também na formação, porque estás a falar de estágios de crescimento completamente distintos, não é? Em que se calhar tu cresceste muito rápido e eras bom para ser central porque se calhar eras dos mais altos da tua equipa, mas depois quando chegas aos iniciados, possivelmente a estatura já pode começar a equilibrar e vais para uma outra posição. Exatamente. Mas porque é que esse treinador te achou que tu eras melhor ali? Eu acho que eu tenho o meu filho, também pratica futebol. Eu acho que eles agora, por exemplo, têm a formação, muita ideia que até aos 12, 13 anos todos os meninos têm que passar todas as posições. Mas eu acho que no meu tempo a ideia não era bem essa. Pois. No meu tempo o que os treinadores faziam era com os miúdos que tinham, com os atletas que tinham, encaixar nas melhores posições para fazer a melhor equipa. E foi um bocadinho o que aconteceu comigo. Esse treinador achava que eu tinha se calhar a força para jogar a central, ou tinha capacidade de leitura de jogo que outros podiam não ter, e encaixou. Mas tu sentias isso? Sim, eu sempre sentia que conseguia interpretar bem os momentos do jogo, seja como médio, seja como defesa, sempre consegui perceber, desde pequeno senti que tinha essa facilidade,
e que foi uma coisa que me ajudou imenso durante toda a carreira. Porque é algo que é interessante tu dizes isso, porque é algo que se calhar não imaginamos tanto uma criança, porque não deixam de ser crianças, a pensar isso numa fase tão prematura. E se calhar não pensam, se calhar fazem de forma inata, não é? Eu acho que é instintivo. Claro. É a tal situação de ser instintivo. Já nasce connosco. Há miúdos que têm muito talento, se calhar para o drible, para o remate. Há outros que já têm essa capacidade de perceber o jogo. Olha, aquele meu colega vai ser batido e eu já tenho que estar aqui para cobrir. Ou a minha equipa tem a bola, mas se perder a bola eu já vou estar nesta posição para conseguir equilibrar isto. Cada um tem características diferentes. E acho que nessa altura, se calhar, como eu disse, os treinadores procuravam encaixar as peças nos devidos lugares. Agora há essa filosofia de passarem por todas as posições e essa situação. Naquela altura eu penso que foi mais por isso. Achava que era ali a posição que eu podia ajudar mais a equipa e por isso é que fui mudando de um lado para o outro. Até encaixar depois no sítio certo. Até encaixar na partida inicial, depois quase sempre como médio centro, só ia para a central quando por uma necessidade específica. Formação inteira no Leixões? Formação inteira no Leixões. Nunca houve interesse para sair de outros clubes? Não houve vontade toda? Não, houve. Por acaso eu tive algumas oportunidades para sair, mas o Leixões nunca o permitiu. Nunca o permitiu. Eu lembro-me que a minha geração, eu acho que deve ser seguramente dos últimos anos, deve ser a geração que teve mais sucesso no Leixões em termos de camadas jovens, porque conseguimos ir a uma fase final do campeonato de iniciados, fomos vice-campeões nacionais e vice-campeões nacionais de júniores. Eu acho que nos últimos anos não aconteceu. Não deve ter acontecido. O Leixões acho que é campeão nacional de júnior uma vez em 60 e poucos, acho eu. Mas essa geração acho que foi a que teve mais sucesso. Quem é que fazia parte dessa geração, que recordas? Por acaso não houve muita gente que depois tenha se ingrado no conseguiu segurar. Por um motivo ou por outro acabaram por não chegar a outros patamares. Claro. Não chegar Mas a formação era... Mas a formação foi muito... Tivemos muito sucesso. Era a qualidade dos jogadores, treinador também? Qualidade dos jogadores e o Leixões tinha algumas características únicas. Jogar no Maracanazinho não era fácil, o campo pequenino, muita gente sempre a ver, um ambiente muito próprio, muito único. E pronto, quem ia lá passava sempre os Boas Vistas, os Portos. Eu lembro-me o Benfica, por exemplo, iniciados ganhamos lá 3-0 ao Benfica, ao Sporting ganhamos também, ao Guimarães. Era sempre muito complicado jogar ali em Matosinhos, no Maracanazinho. E pronto, perdi-me um bocado agora na pergunta. Mas estavas a falar sobre propostas que tiveste. E pronto, e como nós chegamos a várias fases finais, havia sempre algum interesse de alguns clubes, mas depois o Leixões acabava sempre por não deixar sair, ou tinha sempre... Acontecia contigo e com os outros? O Leixões tinha uma situação, acho que eles tentavam apenas deixar sair um jogador por ano. Okay. E acho que na altura eles tinham um protocolo com o Porto até, deixando sair um. Porto depois também colocava gente, miúdos que... O Jorge Gonçalves já esteve aí. Exato, o Jorge até foi um dos atletas que veio nesse protocolo. Até acho que foi o Moreira que foi para o Porto. O avançado o Hugo Moreira, exatamente. Sim. E depois vieram 2 ou 3 jogadores do Porto para o Leixões devido a esse protocolo, mas só deixavam sair um na altura. Eu lembro-me, por exemplo, no ano de júnior tive a situação também de ir para o Porto. Em iniciados a situação de ir para Guimarães, tive algumas situações, mas depois nunca acabava sempre por não avançar. Claro, e fizeste o teu caminho e conseguiste chegar muito cedo à equipa principal. Exato. Com 18 anos. Cheguei no último ano de júnior. No último ano de júnior, exatamente. O que também não era muito normal, ou era normal? Assim, naquela altura o Leixões tinha muita ideia de formação.
havia muita gente que conseguia saltar dos júniores para a equipa principal. Não ainda sendo júnior, mas no primeiro ano de sénior, o Leixões conseguia, tinha essa política de apostar muito na formação e na gente da casa. Mas como no segundo ano de júnior não foi muito normal. Tu vais para essa equipa a jogar a segunda divisão B, Zona Norte. exatamente. Dureza. Era já com homens de barba rija mesmo. E ainda Platos. Não, nessa Já altura não tínhamos, tínhamos já estava tudo com relva. Já estávamos todos. Mas tu relva natural, não havia. Treinávamos era em pelado, isso sim. Pois. Treinava muito em pelado. Eu lembro-me que a equipa sénior de Leixões muitas vezes treinava no pelado. Muitas vezes. Como é que foi essa adaptação ao futebol sénior, num futebol que já por si só te vai obrigar a ter que crescer se calhar mais rápido, mas simultaneamente também estás numa competição que é bastante dura. A Zona Norte da segunda divisão era bastante agressiva. Não, era uma divisão com campos muito difíceis. Era uma divisão muito competitiva. Os relevados também não tinham as condições que têm hoje, não Claro. é? Que têm hoje. Mas sobretudo acho que era mais também a mentalidade. Eu acho que hoje um jovem chega à equipa principal e muitas vezes já está preparado para aquilo, mesmo quem o recebe já é uma coisa muito, muito normal. Eu acho que naquela altura nós olhávamos para os séniores como uma coisa, isto já são homens feitos. É uma distância grande. Parecia uma distância muito maior do que aquela que nos parece hoje, que muitos miúdos até com 16, 17 anos já treinam diariamente. Podem não competir, mas já treinam, não é? Eu imagino que a primeira vez que te chamaram para ir treinar, se calhar mal dormiste. Não, claro, a ansiedade, exatamente, e sobretudo a pensar o que é que ia encontrar, Claro. porque apesar de ter alguns colegas que no ano antes tinham subido à equipa sénior, e que pronto, íamos mantendo algum contacto sempre, mas claro que temos sempre aquela ansiedade do que é que vamos encontrar. E o que é que tu encontraste? Praxaram-te? Não. Mas lembro-me, por exemplo, e isso acho muito curioso, o balneário de Leixões tinha duas partes. Tinha uma parte à beira dos chuveiros e depois tinha outra parte onde faziam os banhos e as massagens. Eu lembro-me nessa altura perfeitamente que a malta mais velha equipava-se à beira dos chuveiros e os outros dos miúdos equipavam-se à beira dos banhos e massagens ali nos cabides mais escondidos. E para tomar banho às vezes lá tínhamos que ir para o meio da malta, mas aquela primeira integração não era fácil. Eu acho que agora o miúdo chega e é logo praticamente integrado. Naquela altura era um pouco diferente, havia muito mais respeito. Nós tínhamos um respeito muito maior pelo jogador mais que já estava, pelo jogador sénior, pelo jogador. Agora os miúdos quase que, eu lembro-me que os miúdos quase que já parece que entram no balneário e já pertencem à equipa, não? E são logo integrados, e acho que tem que ser esse também o caminho. Claro. Lembras qual foi o primeiro jogo? Lembro, sem dúvida. Foi em Faf, empatamos 2-2. Quem foi o treinador que te lançou? O António Pinto ou o Adelino Teixeira? Adelino Teixeira. Depois foi adjunto também na seleção do Humberto Coelho. E, tinha sido, exatamente. Tinha vindo dessa experiência. Não, e marcou-me. É uma pessoa que claramente que me marca, dá-me essa oportunidade. E tenho que lhe agradecer por isso. De vez em quando eu o encontro, ainda falamos um bocadinho sempre sobre isso. Mas recordas-te como é que ele te preparou para a estreia? Como é que foi tudo isso? Ou foi uma coisa natural e... Não, ele foi durante a semana. Nós lá está, nesse ano nós estivemos na fase final de Júniores, do Campeonato Nacional de Júniores, e depois eu já treinava com eles. Comecei a treinar com eles a partir do meio do ano, praticamente comecei a treinar com eles, e ele foi-me preparando.
foi-me preparando. Sendo que nessa semana deu uma dica que miúdo, prepara-te que domingo vai ser para ti. Por isso foi-me dando as dicas durante a semana, o que é que pretendia para estar tranquilo. Não, acho que tive a retaguarda que precisava naquele momento, e o Mister foi impecável mesmo. Quando foste, já estavas preparadíssimo. Sim. Para Com a confiança, sabia que era uma coisa que tinha as costas quentes, que não podia estar tranquilo. No ano a seguir ficas completamente integrado na equipa principal, também, com Carlos Carvalhal, numa das épocas mais emblemáticas do Leixões. Tiveste várias, mas deixa-me trazer esta primeira, que trouxeste-nos aqui este exemplar, que culmina com a final da taça contra o Sporting de Bologna, de Jardel. É verdade. Acho que é o jogo mais importante da minha carreira, provavelmente. Entras ao intervalo. Entrou ao intervalo, com 18 anos, tive a felicidade de estar numa final da taça. Foi pena não termos ganho. Mas foi a última vez que uma equipa de um escalão inferior, daquele nível, da segunda divisão B, vai a uma final da taça. Exatamente, eu acho que é a primeira vez de um terceiro escalão. Sim. Que na altura não é do segundo escalão. Exatamente, é terceiro escalão. Por isso acho que foi a primeira vez que uma equipa de terceiro escalão vai à final da Taça de Portugal. Acho que já até é um feito já. Sim. Isso estamos tem a sido falar. Assinalado ano para ano. Eu acho que tem sido assinalado ano para ano, por acaso. E é tão difícil para as pessoas terem essa noção. Como é que foi o caminho até chegar ao Jamor? Sim, o nosso trajeto não foi fácil. Porque apanhamos equipas de Primeira Liga e de Segunda Liga também. Eu lembro que o primeiro jogo foi com o Pevidem, acho eu. Foi com o Pevidem. Mas depois apanhamos equipas apanhamos Moreirense, Segunda Liga. Apanhamos Barzinho, Segunda Liga. Apanhamos Chaves. Eu acho que Chaves, não sei se estava na segunda ou na primeira. Apanhamos o Portimonense, apanhamos equipas boas, apanhamos o Braga na meia final, Primeira Liga. Por isso foi um trajeto, não foi um trajeto simples, foi um trajeto com muito mérito. Ora, mas vamos recordar esse trajeto para chegarmos lá, aqui através do 00 conseguimos ver também todos os jogos para termos essa percepção e as pessoas terem essa percepção. Portanto, estamos a falar de 8 jogos em que começas com o Pevidem e uma vitória por 1-0, depois 1-0 aos Chaves após prolongamento em casa. Exato. Varzim, em que 3-2, não é? Empatamos na Póvoa e temos que ganhar e ganhamos em Matosinhos. Exatamente. Porque havia o segundo jogo, caso a partida terminasse empatada após prolongamento, não ia logo para penaltis, portanto 2-2 na Póvoa e depois 3-1 em Matosinhos. E importa as pessoas saberem que este é o jogo. Leixões-Varzim é um dos jogos pela rivalidade que existe também entre os dois clubes, portanto esta vitória foi muito emblemática. Depois em Moreira de Cónegos um triunfo por 2-1 após prolongamento, ganhas ao Portimonense 3-1 em casa e vais ganhar a Braga 3-1 exatamente. Antes depois de ir à final com o Sporting. Lá está, não é um percurso simples, é um percurso com mérito, não é? Porque encontramos equipas de escalões superiores. Apesar nessa altura, a nossa equipa, tínhamos uma equipa muito, muito boa mesmo. Era uma equipa feita para tentar subir divisão. Era o principal objetivo da época, era claramente subir divisão, não era a Taça de Portugal. Claro. E acabou por se conjugar nesta bonita história da Taça de Portugal. Vocês sobem de divisão nesse ano? Não. Mas ficam em segundo lugar. Ficamos empatados com os mesmos pontos com o Marco. Perdemos a subida de divisão no confronto direto, porque tínhamos empatado em Marco de Canaveses 2-2, mas o Marco veio ganhar a Matosinhos 2-0. E em confronto direto o Marco teve vantagem. Tinha vantagem, sobe de divisão. Mas estamos a falar de uma equipa do Leixões que tem na frente a Taco Anchoé, que ainda era novo, mas já tinha uma força brutal. Exatamente. O Pedras,
O Abílio, que já tivemos aqui. Bílio, Bezirovic, O Nuno Silva, Silva, na defesa. Odés, O Detinho. Detinho, tinha Nené, Sim. Marca Leixo, o Ferreira na baliza, Christophe Odé. o Odé, exatamente, o Tozé, também que foi campeão Sim. do mundo, Sim. exatamente. Tínhamos uma excelente equipa. Como é que era o Carvalhal nessa altura? O Mister Carvalhal já era diferenciado nessa altura. Por incrível que pareça, não teve um início fácil. Não tivemos um início fácil. Nós acho que nos primeiros jogos acho que até perdemos os dois primeiros, e depois num jogo com o Irmesinde. Empatas com o Bragança. Exato, em casa, que jogámos em Leça, até com o caso do Estádio Mar estava interdito, acho eu. E perdes contra os Sandinenses. E depois com o Irmesinde. O Irmesinde ganhas, já. Exatamente. Mas no Irmesinde ganhamos já com 2 golos aos 90, acho eu. Acho que estávamos a perder 1-0 e na altura... Mas depois é aqui uma sequência espetacular. Exatamente, depois vem uma sequência, embalamos para uma sequência só perdes em janeiro contra o Porto B. Temos mas na altura o Mister já muito diferenciado. Já fazíamos coisas que se calhar na altura não nos parecia fazer muito sentido, mas que agora olhamos para trás tipo e de dizemos, isto faz todo o sentido. Não, eu lembro na altura, por exemplo, não se fazia um 10 contra 0 para trabalhar os movimentos padronizados, e quando o Mister chegou começamos a fazer os 10 contra 0 e para trabalhar esses movimentos que ele queria, o ala, o interior a ir buscar o espaço, ou a bola entrar na ponta-lança, aquilo que hoje qualquer equipa faz no seu microciclo normal. Na altura o Mister era uma novidade completa, uma novidade completa. Normalmente treinavas 10 de um lado, 10 do outro, e guarda-redes em cada baliza. Muito conjunto, muito conjunto. E na altura essa situação de 10-0 que toda a gente achava muito estranha, mas que depois fazia todo o sentido e as coisas aconteciam. A verdade é que aconteciam. A questão dos jogos reduzidos também, ainda não se falava muito dos jogos reduzidos, e o Mister também já tinha muito esse conceito dos jogos reduzidos. Por isso já era alguém que estava à frente, muito à frente daquele tempo. Vocês conseguiram desfrutar indo à final da taça, apesar de não terem esse objetivo de subida? Ou acaba por ser uma época agridoce? Assim, é uma época agridoce sempre, mas é impossível não desfrutar daquele trajeto da Taça de Portugal. Apesar do primeiro objetivo ser claramente subir, acho que foi mais duro até para o clube, porque o clube tinha esse objetivo de querer subir, porque andar ali na segunda B era complicado, era muito complicado. Agora, para nós jogadores, claramente que foi uma época incrível, não é? Desfrutamos de todos estes momentos, não é? Desfrutamos de ganhar em Braga e ser recebidos em Matosinhos de uma forma apoteótica. Desfrutamos do último jogo na final, em que poucos jogadores têm essa oportunidade de ir ao Jamor e sentir aquele ambiente. E uma cidade inteira. Exato. Inteira quer dizer, a malta de Leça não deve ter ido. Não, mas muita gente de Leça é de Leixões. Não há. Em Matosinhos acho que infelizmente está-se a perder um bocadinho. Mas naquela altura o Leixões era claramente superior em tudo. Em Matosinhos não havia comparação. E por isso desfrutamos imenso deste... Foram dezenas de autocarros, aquilo foi... e estava muito dividido em termos de público. Eu acho que não devia estar em uma grande vantagem do Sporting, porque aquilo devia estar muito dividido. Tenho imagens na cabeça, e mesmo depois vídeos que já vi, que aquilo estava muito 50-50. O Leixões arrastava muita gente, era incrível. Mesmo nos jogos de segunda B era incrível. E hoje em dia é igual, se estiver bem, hoje em dia é igual.
Hoje em dia, infelizmente, está-se a perder. Mas se estiver bem. Se estiver bem, acredito que as pessoas possam voltar. Mas infelizmente está, mesmo no Estádio do Mar, não tem a mesma afluência que Claro. tinha nesse tempo, infelizmente. Tu recordas-te do jogo todo? Da taça? Sim. Quase tudo. Vocês sentiram que podiam ganhar? Sentimos claramente. O Sporting vinha a ser campeão nacional na semana antes. E eu lembro-me perfeitamente que o jogo começou muito bem para nós. É logo aos 3, 4 minutos tem o Detinha rasteirado pelo, não sei se é o Betis ou o André Cruz, à entrada da área. É um lance que se calhar até seria para cartão vermelho. Para cartão vermelho. Mas na altura o árbitro Olegário acabou por dar só o amarelo, porque ele estava isolado, e acho que acaba por ser um momento marcante também da final, porque acho que era claramente para vermelho, e podíamos ainda ter, com 10, teríamos mais hipóteses ainda, o Sporting com 10, nós teríamos ainda mais hipóteses de conseguir alguma coisa, Depois, o jogo foi bastante equilibrado, acho que foi bastante equilibrado, e teve essas decisões um bocadinho da arbitragem que acabaram por marcar um bocadinho o jogo. Teve esse lance, a seguir o Sporting também tem uma bola na barra que a bola bate dentro, bate dentro, mas o fiscal não conseguiu ver. Tem o golo do Sporting que é fora de jogo, e depois na segunda parte lembro que no último minuto tivemos uma bola na barra do Abílio, um livre, tivemos uma bola na barra e podíamos ter levado o jogo para prolongamento. Mas foi um jogo, acho que foi bastante dividido, para uma equipa que estava na segunda B e que estava a defrontar o campeão nacional, com João Pinto, Jardel, Rui Bento, Paulo Bento, Pedro Barbosa, Rui Jorge, André Cruz, Beto, por isso Sim. César Prates. Era uma super equipa. Era uma super equipa e conseguimos bater muito bem, de igual para igual praticamente. Acredito que sejam momentos completamente inolvidáveis, ouvir o hino, ver aquele estádio, o ambiente. O ambiente é marcante. É mágico. Muito mágico. Acho que o Jamor faz todo o sentido ser ali o jogo da final da taça. Apesar de todos sabemos que o Jamor não tenha as melhores condições, mas acho que o jogo, o ambiente é marcante, é diferente, torna um jogo emblemático, sem dúvida alguma. E no ano a seguir, voltas a jogar ainda mais, tens a Supertaça. Exatamente. E competições europeias. Pela primeira vez. Exatamente. O ano a seguir, lá está, nesse ano não joguei, fui crescendo. No primeiro ano, no início, por acaso, custou-me ali com o Mister, custou-me ali a arrancar, mas fui tendo as minhas oportunidades até que consegui jogar na segunda parte, até na final da taça. No segundo ano já mais consolidado, conseguimos subir divisão, que era o grande objetivo do clube, e tivemos o bónus da Supertaça em Setúbal, que jogamos em Setúbal, e a questão das questões das competições europeias. Logo tive a felicidade também, logo no segundo ano de cena, de participar numa taça UEFA, na altura. Como é que foi? UEFA. Nessa ronda? Foram 2 rondas? Foram ronda de qualificação? Exatamente, 2 eliminatórias. Foi uma cá, primeira eliminatória com o Belazica, da Macedónia. Estávamos a perder 2-0 e empatamos 2-2. Conseguimos empatar 2-2. E depois fomos lá à Macedónia ganhar 2-1. E na outra eliminatória, que é a primeira ronda, é contra o PAOK. Contra o PAOK. Cá ganhamos 2-1, mas foi pena porque acho que podíamos ter ganho 3 ou 4-1 e até íamos com um resultado mais confortável, e eles tinham que andar muito mais na perna. Por muito que seja difícil jogar naquele estádio Tomba, em Salónica. Sim, o ambiente é incrível mesmo. O ambiente também foi um dos estádios que me marcou, por acaso. Eles são mesmo, os gregos dizem que são apaixonados, e realmente são mesmo apaixonados pelo seu clube e pelo futebol.
pelo futebol. Ali deu mesmo para perceber isso. E a dimensão dos clubes também era completamente E a distinta. dimensão, claramente, não é? O PAOK na altura tinha internacionais gregos, o Ocas tinha uma equipa já com acho que andava até sempre a lutar ali perto dos primeiros Sim. lugares, Lutava pelos títulos. E não E, tinha portanto, comparação, a claro. dimensão, não tinha comparação. Há este estágio no Leixões sempre de forma evolutiva, em que chegas depois à segunda liga, tens essa consolidação, sempre com o teu espaço, e depois há a subida à primeira liga. Tu sentias que era um ato natural do clube, a forma como as coisas estavam a evoluir, que mais cedo ou mais tarde aquilo ia acontecer? Assim, o Leixões teve ali só um período, enquanto de sénior, que o processo podia ter regredido. Eu lembro-me que nós temos essas 2 épocas de segunda B, conseguimos subir à segunda liga, e é nesse ano o Leixões faz uma aposta muito grande logo para tentar subir À primeira. à Época 2003, 2004. Exato, foi buscar jogadores já consagrados, como o Leão, o Renato, o Doriba, João Pedro, uma série de jogadores já consagrados. Faz uma aposta muito grande já logo para tentar subir logo no ano a seguir. Só que as coisas, entretanto, não sei por que motivo, começam a falhar. Em termos de pagamentos começa a falhar, e esse ano foi muito complicado. Porque depois, em janeiro, estávamos com salários em atraso, estávamos já com 2 ou 3 meses de salário em atraso, e muitos jogadores rescindiram. Nós chegamos, Normalmente os de fora, não é? Exatamente. Nós ficamos em janeiro, eu acho que nós ficamos com 16, 17 jogadores. 16, 17 jogadores para competir. Tiveram que Mas escrever. foi um mau planeamento? Assim, eu não sei o que é que aconteceu. Não, era apenas um jogador. O que eu senti foi que alguma coisa falhou em termos de programação, de orçamento. sim, claro. De orçamento. Eu acho que eles deviam estar a contar com um orçamento e por isso fizeram uma aposta, mas depois a verdade é que não conseguiram essa verba. Não conseguiram essa verba, e o Leixões teve muita dificuldade, porque muita malta rescindiu, e lá está, tínhamos 16, 17 jogadores talvez, e tivemos que inscrever os júniores. Eu lembro-me, por exemplo, do Zé António. Toda a gente sabe o que é que aconteceu com o Zé. Claro. Eu lembro, por exemplo, que o Zé tinha a esclerose lateral amiotrófica. Foi nessa altura que começou a ter os primeiros problemas. Eu lembro-me que o Zé teve que jogar teve que fazer o sacrifício de jogar nas Aves, com o Teu Aves, porque nós tínhamos muito poucos jogadores e ele estava com muitos problemas físicos na altura já. Mas já tinha a doença diagnosticada? Ainda não estava diagnosticada, ainda não sabiam o que eram, ainda não sabíamos o que era, mas já estava com problemas físicos. Mas como não havia jogadores, teve que fazer o sacrifício de ir para campo com todos os problemas físicos. É uma das coisas que me marca e é inacreditável, e por aqui também se vê um bocadinho do caráter do Zé. Sim, do Zé. Sim, mas é inacreditável. Tu estás a contar essa história, acho que vai arrepiar grande parte das pessoas. Não, porque é uma doença altamente limitativa. E o Zé conseguiu fazer 60 minutos. Incrível. O Zé conseguiu fazer 60 minutos e foi para lá para dentro a campeão sempre, a Zé, como era a seu apanágio. E lá está, nós não sabíamos o que é que estava a acontecer com o Zé. Claro. Sabíamos que ele estava com os problemas, mas ainda não sabíamos o que é que ele tinha. Ainda não sabias o que é que ele tinha. E por isso essa época foi muito difícil. Foi muito difícil e foi marcante. Foi marcante também por todos esses motivos. Claro. Pela questão do Zé, pela questão dos salários. Nós conseguimos depois a manutenção até na penúltima jornada, acho eu, em Penafiel. Se não me falha a memória. Mas vamos tirar essas dúvidas para... Já jogámos o último jogo sem ser necessário, acho eu. Olhando para os jogos do Leixões na segunda liga nessa temporada, o Leixões termina em 14º lugar. Exato. E as últimas jornadas são 4 jornadas sem derrotas. A
uma vitória em Santa Maria da Feira por 3-1, depois empate no Mar com o Portimonense 2-2 e empate com o Penafiel. Exatamente, e foi aí que conseguimos a manutenção. E empatas com o Varzim na última jornada. Esse jogo felizmente já não precisávamos já desse não era jogo. Necessário. Mas pronto, o Leixões teve esse interregno aí, voltando um bocadinho à questão. Mas conseguiu depois equilibrar-se para o ano a seguir. Exatamente, no ano a seguir teve que se reequilibrar, teve que baixar o orçamento. Na altura até acho que foi com o Mister José Gomes, entrou o Mister José Gomes. Teve que voltar a apostar outra vez em muitos miúdos da casa. O José Gomes, que nesta altura ainda não era adjunto do José Alto, nem nunca tinha sido. Exatamente, tinha estado, acho eu, tinha vindo de Passos de Ferreira, e teve que apostar na altura em muitos jogadores de divisões secundárias e gente da casa. Aparece o Jorge Gonçalves, o Cadinha, o João Araújo também. Exatamente, aparece essa malta. Na altura acho que foi até o jogador com mais currículo que o Leixões contratou, até acho que foi o Rui Duarte. Acho que foi o jogador com mais. De resto foi tudo em divisões. Eu tenho essa memória, foi tudo em divisões secundárias, acho eu. O Rui Duarte, que tinha vindo da Naval. Da Naval, exatamente, também era segunda liga. Também era segunda liga. De resto era tudo divisões secundárias e miúdos que tinham emprestado ou que estavam nos júniores. E a partir daí há um processo de crescimento. A partir daí sim há um processo de crescimento em que sentimos que mais ano, menos ano, as coisas iam acontecer e que o Leixões ia conseguir subir a divisão. Começou a criar condições em termos de estrutura, em termos de infraestruturas também para treinar. Nós tínhamos um relevado em cima do Estádio do Mar para conseguir treinar, um relevado sempre disponível e com boa qualidade. Posto médico também não nos faltava já nada nessa altura, e começou a montar no ginásio também, algo que agora se vê que é normal em qualquer clube. O Leixões naquela altura já começou a trabalhar para isso e sentíamos que era... Presidente Carlos Oliveira. Presidente Carlos Oliveira, exatamente, Presidente Carlos Oliveira, com o administrador o José Manuel Teixeira, o antigo presidente. E depois entra também, para ajudar a isto tudo, entrou o Mister Vítor Oliveira. Só podia ser. Exatamente, só podia ser. Para subir. Exatamente. É engraçado mesmo. Até porque tinha que ser uma missão para alguém da terra. Não, parecia que estava escrito, não é? Sim, e a esta distância é fácil dizermos que com o Mister Vítor Oliveira o Leixões ia subir. Mas não era tão fácil quanto isso na altura, e as subidas do Vítor Oliveira nessa altura não eram a dimensão que se protagonizou nos anos seguintes, não é? Exatamente. Portanto, eu acho que o Mister começa a ganhar ainda mais dimensão a partir dessa subida de divisão com o Leixões. A partir daí ele começa depois, quase para onde ia, conseguia subir de Mas divisão. O que é que tu sentias de diferente com ele, com o Mister Vítor Oliveira? O Mister tinha... falar do Mister é sempre especial. Eu acho que ele infelizmente, ele era diferenciado em tudo. Mas sobretudo no caráter, na simplicidade, na humildade, na frontalidade. Ele era fantástico. Era fantástico. Conseguia que todos nós estivéssemos imbuídos no mesmo espírito, mas com muita facilidade, e sabia, punha as suas regras. É engraçado que estás a falar de um treinador tão icónico do futebol português e ainda não falaste nada tático, não é? Sim, não, é assim. Mas acredito que tenha, mas às vezes o jogador também procura e precisa esse lado frontal para se sentir desconfortável, não é? É assim, esta é a minha opinião e vale que vale. A maior vantagem acho que era o lado humano do Mister. Podem falar do lado tático do Mister, mas para mim, foi sempre a maior vantagem do Mister, foi sempre a parte humana. Sabíamos que podíamos contar com ele para o que desse e viesse. Tínhamos ali um amigo para os nossos problemas, para as nossas dificuldades. Bruno, isso é fundamental, porque na hora de tu precisares de agarrar alguma coisa,
o grupo vai saber que pá, não posso deixar ficar mal o Não, homem. exatamente. Era esse sentimento que nós tínhamos exatamente com ele. Era mesmo esse sentimento. Sabíamos também quando saíamos da linha, ele também Claro. Paizão. nos dava as suas duras e mais do que ninguém ele também sabia dar as suas duras, mas depois também sabia quando aquilo apertava, nós sabíamos quando aquilo apertava, ele também estava lá para nos garantir e para nos guardar as costas, se fosse possível, e para nos defender. Quando é que vocês sentiram que iam mesmo subir? Assim, Estamos a falar da época 2006, 2007, porque o Mister chegou na época anterior, acho que era o Rogério Gonçalves, o Mister Rogério Certo. Gonçalves, e ele faz a parte final. E mesmo nesse ano, nós até com ele quase que acabávamos por subir ainda. Eu lembro-me que tivemos o jogo com o Estoril em casa. É terceiro lugar. Fazemos terceiro lugar. E eu acho que tivemos o jogo com o Estoril em casa, já na parte final, que empatamos. 1-1. Mas temos um penalti aos 90. E na altura o Brasília teve a infelicidade de não marcar. Ou antes, o guarda-redes defendeu. E eu acho que se nós tivéssemos ganho esse jogo, nós já íamos conseguir subir nesse ano mesmo. O guarda-redes é expulso nesse jogo? É, exatamente. E acho que depois já não sei quem. Não, é o Nuno Silva. O Nuno Silva é expulso. Eu acho que estávamos com 10, não é? O Exatamente. Nuno Silva é expulso aos 89 minutos pelo cartão amarelo. Exatamente. E nós também temos o lance de penalti aos. Esse aqui não tenho. Mas é o. O Brasília falha um penalti, tinha essa ideia. E nós, se tivéssemos ganho esse jogo, conseguimos logo subir quando tinha certeza que íamos conseguir subir nesse ano já. Porque fizemos depois uma recuperação muito boa, e esses 2 pontos iam fazer a diferença. No ano a seguir, com o Mister, no ano de subida, eu acho que desde muito cedo começamos a acreditar que íamos conseguir. Eu lembro que o primeiro jogo foi logo. Tivemos o problema do caso Mateus, que íamos jogar com o Gil Vicente, mas não jogamos. O jogo foi adiado para dezembro. E depois fomos ao Santa Clara, logo no primeiro jogo. E no Santa Clara conseguimos logo dar uma resposta muito boa. Com poucos jogadores? Não, já estava formado. Acho que o Jorge Gonçalves conta sobre esse jogo que não iria ser opção, mas por haver uma falha de jogadores acaba por ser a opção em jogar. Sim, mas aí acho que era o Mister que tinha outras ideias. Tinha outras ideias e acabou por ter que recorrer depois ao Jorge. E o Jorge até acho que faz um excelente jogo e a partir daí conquista o espaço dele também. Mas logo a partir daí sentimos que com essa vitória, que o Santa Clara também era um dos candidatos, sentimos que tínhamos pernas para andar e que... Eu até acho que não é o Santa Clara de Vítor Pereira, é esse? Já não sei. Por acaso não tenho a noção de quem esteja à frente de Santa Clara nessa altura. Não tenho a ideia, por acaso. É o Paulo Sérgio. Lá está. Também era um dos candidatos e logo aí a gente também sentia que tinha boa equipa, que tinha um bom grupo. E depois já tínhamos um grupo também que andava junto há algum tempo, e que já se conhecia quase de olhos fechados. Eu, o Jorge, o Nuno Silva, o Joel, O Beto na baliza. depois chegou o Beto, tínhamos o Hugo Moraes. Tínhamos já ali uma base muito grande que Nuno Amaro, que já se conhecia quase de olhos fechados e que foi ganhando. O Jorge Duarte também, que foi ganhando notoriedade e foi ganhando confiança com E o Roberto no conhecimento uns dos outros. O Roberto era incrível. Esta época do Roberto é incrível. Mas o Roberto era ponta de lança de equipa grande, claramente. Era? Claramente. Eu acho que ele não teve se calhar um aconselhamento mais apropriado, senão teria tido uma carreira incrível. O Roberto era ponta de lança de equipa grande, claramente. E vocês souberam aproveitar isso? Sim, ele muitas vezes sozinho conseguia... Era possante, ele era muito forte. Sim, era incrível. E para lhe tirar a bola... Pois é isso. Para lhe tirar a bola... Ele fazia aquele trabalho quase pivô de futsal,
Era, mas a bola podia ir para o peito, era para a coxa, para o pé, que era complicadíssimo roubar. Eu lembro de um episódio. Nos treinos, como é que era? Nos treinos já era mais aquele brasileiro mais relaxado, gente boa, não se chateava muito, o Mister tinha que andar em cima dele. Mas Mister, eu não treino, só jogo. Não, era mais ou menos isso, não com era? o Mister não havia hipótese, com o Vítor Oliveira não havia hipótese, mas às vezes tinha que levar as suas duras. Mas eu lembro, por exemplo, até do Roberto, a dificuldade e a qualidade que ele tinha. Eu lembro-me claramente, até mais na vitória no que nós ganhamos no Dragão 3-2, Sim, no ano a seguir, campeonato, com o hat-trick do Braga. Não, faz dois golos, do Braga, sim. eu faço o outro. E eu lembro-me perfeitamente nesse jogo, nunca mais me vou esquecer. E aí o Roberto também demonstra um bocadinho a qualidade dele. O Roberto estava lesionado, não era para jogar. Só que entretanto foi o Paulo Tavares que se magoou. Paulo Tavares magoou-se que ia jogar e jogou o Braga a titular. E o Roberto, tínhamos poucos jogadores, e o Roberto andava a correr à volta do campo porque estava magoado do Aquiles, acho eu. E na altura o Mister José Mota chamou e disse: opá, olha, temos pouca gente, se calhar vais ter que ir para o banco, para fazer, para se for preciso entrares, Claro. ou qualquer coisa. Não estás ainda em condições, mas vais ter que fazer esse sacrifício. E o Roberto foi, e a verdade é que o Roberto teve que entrar porque nós estávamos a ganhar, e o Roberto estava à rasca do tendão daqueles, mas mesmo assim o Roberto entrou, não estava a treinar, mas a gente dava-lhe a bola, e eu nunca mais me esqueço dos centrais do Porto para lhe tirar a bola com uma dificuldade incrível mesmo, incrível. Ele fez-nos respirar logo, claro, tranquilamente, mas tinha condições para ser um ponta-lança de equipa grande, claramente. Ainda voltando à época da subida, como é que foi o jogo da subida? O jogo da subida é em Olivais de Moscavide. Ganhamos. E aí um bom exemplo, mais um, de um mar de gente fora de casa. Sim, aquilo foi pequeno para tanta gente. O campo sim. do Olivais era pequenito. Pequenino. E se houvesse mais espaço, mais gente iria. Mas ganhamos, acho que 2-1. 2-1. Muito bem. Acho que começamos a ganhar, depois eles empatam, e acho que é o Hugo Moraes ou o Jorge Gonçalves, ou ao contrário, não sei. O Hugo Moraes marca o primeiro e o segundo é o Roberto. Lá está, pronto. Mais uma vez. Não, mas o ambiente também é incrível. Ainda por cima o estádio era pequeno, com as bancadas muito próximas, estava tudo logo ali em cima, e foi também é o sonho. Eu quando era miúdo, eu sou adepto de Leixões, é o meu clube. Eu tinha o sonho de conseguir jogar no Leixões e na Primeira Liga, e ali quase que realizei o meu sonho, não é? Claro. De jogar com o Leixões, com o meu clube, na Primeira Liga. O que é que mais te recordas daquilo, desse jogo e desse a concretizar? Sei lá, o chegar a casa, o abraço do teu pai, os teus amigos. Há ali uma espécie quase de agradecimento endeusado, não é? Porque claro, é o teu clube, é a tua gente. É a minha gente, claramente, é a minha gente. Não, logo ali no estádio foi incrível, não é? Logo ali em Moscavide foi incrível. As pessoas vivem aquilo muita intensidade. O Leixões ainda é, espero que ainda seja, que esse sentimento ainda exista. Um clube muito, muito próprio, muito apaixonante, muito vibrante, e ali claramente, junto dos meus amigos, da minha família, foi emotivo. Essa questão do meu pai também desde pequenino que me levava ao estádio, e ver o meu pai a chorar, e a ver o filho a conseguir realizar aquilo que ele também queria, ou ajudar a realizar aquilo que ele também queria, é claramente emocionante. E depois tens a Primeira Liga. E depois temos a Primeira Liga. E uma Primeira Liga também ela sustentada, em que o Leixões o primeiro ano tem alguma dificuldade, mas no segundo ano faz uma época espetacular, 6º lugar. Exatamente. Primeiro ano tivemos dificuldades em nos mantermos. Conseguimos a manutenção no último jogo, com o Marítimo em casa. E é engraçado até
precisamos da ajuda do Mr. Vítor Oliveira. Foi, porque perdemos com o Marítimo em casa, salvo erro 1-0, e na altura era o Passos Ferreira, estava connosco na luta, que jogava em Leiria, e o Mister ganhou ao Passos, e acabamos nós por ficar na Primeira Liga. Mas foi um ano de estreia também, para mim foi muito bom esse ano. O que é que tu sentiste de dificuldade maior nesse ano e na chegada à Primeira Liga? Nós aqui já falamos um bocadinho dos estágios diferentes, em que tu passas de júnior para sénior para uma segunda divisão B, e aqui depois ganhando o teu estatuto dentro da equipa, a chegada à Primeira Liga é uma chegada mais impactante, a qualidade é outra. Sim, a qualidade é outra, sem dúvida alguma, mas para mim, por incrível que pareça, o Mr. Vítor Oliveira dizia-me uma coisa e eu depois vinha confirmar. Ele dizia-me, pá, as tuas características, a forma que tu jogas e as tuas características, as tuas qualidades, tu vais encaixar muito, vais ter muito mais facilidade em jogar na Primeira Liga do que andar a jogar aqui na Segunda Liga, de duelos, Claro. mais marcações individuais, mais correria, jogo mais partido. E a verdade é que isso aconteceu. Eu não tinha essa noção porque nunca tinha estado na Primeira Liga, nunca tinha tido essa experiência, e ele dizia-me aquilo e eu, duvidoso, não é? Claro. Duvidava um pouco, porque achava claramente que lá em cima seria mais difícil, porque é onde estão supostamente os melhores. Mas a verdade é que a adaptação foi, desde o primeiro momento, para mim foi muito mais fácil. Parece que cheguei a um sítio que estava com peixe na água. Foi muito, senti-me mesmo... Há mais bola? Muito mais bola. O jogo é mais pensado, é tudo mais tranquilo, e com as minhas, e eram muito mais favoráveis às minhas características enquanto jogador, e faço uma época muito boa, desde o início. Acho que fiz quase todos os jogos. Acho que só falhei um que estava suspenso, tinha visto os 5 amarelos. Foi o Mr. Carlos Brito, também foi muito importante na minha carreira, porque deu-me essa oportunidade. Sim. E tenho que também agradecer-lhe por isso. Mas a verdade é que para mim foi uma época muito, muito boa. Em termos coletivos não foi tão boa, porque andamos ali a lutar para não cair. Em termos individuais foi muito positiva para mim. Mas é o claro exemplo daquelas equipas que sobem e que por vezes precisam também destes momentos para se saberem fixar, não é? Exatamente. Porque no ano a seguir um processo, acho que é um processo evolutivo muitas vezes, não claro. É conseguir chegar, é uma realidade diferente, precisas do tempo para te adaptares. No ano a seguir se calhar já consegues fazer uma coisa melhor, e se tiveres consciência e tiveres um plano e fores organizado, eu acho que de ano para ano vais melhorando. Eu acho que tem que ser essa a visão que os clubes têm que ter. Claro, o Leixões acabou por não ter isso, até foi no ano em que tu depois sais. Exatamente. Mas indo, antes de ir a esse ano que tu sais, aquele 6º lugar dá-vos um olhar quase de somos os maiores. Não, naquela altura foi. Altura fizemos coisas que ninguém contava. Claro. Ninguém contava. Ganhas no Dragão. Nós andamos em primeiros quase até ao Natal. Sim, nós andamos ali muito tempo até a lutar pelos primeiros lugares, e em primeiro lugar até em algumas jornadas. E depois é isso. Ganhamos no Dragão, ganhamos em Alvalade. Empatas com o Benfica em casa, não é? O Benfica do Kike Flores. Com o Benfica em casa, do Kike Flores. Eliminamos o Benfica para a taça. É verdade. Eliminamos o Benfica para a taça. Sim, há muitos adeptos do Benfica que falam do Beto na final de Sevilha, mas esquecem-se já antes é verdade do Beto desse jogo. Do Estado do Mar, é verdade, sim senhor, é verdade. Por isso foi um meio ano fantástico. Agora nós sabíamos também que tínhamos a consciência que algum dia isto vai ter, que não vamos conseguir manter este ritmo. E foi um bocadinho o que aconteceu. Tivemos ali uma fase de janeiro em que foi mais complicado. Mas como é que vocês geriam isso no balneário? Como é que era o balneário nessa altura? Não, lá está.
tal como eu disse, já tínhamos um grupo duro, que já vinha de épocas, o Beto, o Moraes, eu, o Joel, o Nuno, já um grupo que já vinha, já se conhecia muito, quase os olhos fechados já sabíamos o que é que uns e outros estavam a pensar, e conseguimos, já tínhamos já tínhamos a maturidade suficiente para conseguir gerir essas emoções. Claro que é o que eu te disse, pá, sentíamos que estávamos numa fase fantástica, mas tínhamos a noção, claramente não, isto também um dia, nós não vamos conseguir aguentar este ritmo, não é óbvio, não é? Mas quisemos aproveitar, o objetivo foi aproveitar ao máximo enquanto aquela fase durasse. Esse foi o nosso grande objetivo. O Mister era o Zé Mota? Mr. José Mota, diretor-geral, Mr. Oliveira, Mr. Vítor Oliveira. Vítor Oliveira. Mr. Vítor Oliveira, diretor-geral. Era fácil trabalhar esses jogos? Quando Era. as coisas depois desenvolviam e corriam bem, era fácil trabalhar esses jogos? Assim, isto tem sempre os dois lados, não é? Claro. Quando estamos bem, as pessoas, depois também a exigência cada vez é maior. Mas como o ambiente era muito saudável no grupo, foi sempre muito fácil trabalhar esses jogos. Agora, claro que, e era isso que eu estava há pouco a dizer, claro que tivemos ali uma fase de janeiro, fevereiro mais complicada, perdemos ali alguns jogos, e já tínhamos a exigência, já estávamos a ser cobrados, porque é que não conseguíamos dar continuidade a isso, não é? Mas no velho trabalho da cigarra e da formiga, vocês já tinham sido da formiga e já tinham colhido a comida para esse inverno, não é? Exatamente. Portanto, e depois acabamos outra vez bem, e depois até passamos essa fase, porque depois também ali o mercado de janeiro também mexeu, claro. Quer queiramos, quer não, mexe sempre com algumas cabeças. E nós tínhamos muita malta na altura que podia saltar, e se calhar também mexeu com algumas cabeças. O Beto já contou isso, por exemplo, sobre uma possível saída nessa altura, que depois não acontece. Não, tivemos. Eu tive, o Braga teve, o Beto teve, o Wesley chegou a sair. Sim. Wesley chegou a sair, foi para a Roménia, e isso tudo também abana connosco. E tu não saíste nessa altura porquê? Eu nessa altura tive, pelo que eu sei, tive duas opções para sair. Era o Mr. Vítor Oliveira. Sabes quais eram os clubes? Sei quais eram os clubes. E queres dizer ou não? Nem posso dizer, já passou, por isso não vai alterar em nada. Não vai alterar em nada. Sim. O que é que aconteceu. Era o Corunha, na altura, que tinha feito proposta para o mim e pelo Braga. Uhum. Mas o Leixões quis mais dinheiro, fez uma contraproposta, mas eles não chegaram aos valores que queriam, que o Leixões queria. E na outra situação que tive era a Lazio. Por acaso essa foi engraçada, porque tive quase a última semana de janeiro, quase com aquela coisa, vou, não vou, porque lá está, tinha uma relação muito boa com o Mr. Vítor Oliveira. Uhum. Ele era o diretor-geral, e a Lazio era através de um fundo, de investimento que iam comprar o meu passe, porque a Lazio ia vender o Ledesma para a Rússia. E ele disse-me: Bruno, pá, em princípio, organiza-te. Esta semana, em princípio, vais arrancar. Isto está tudo fechado em termos de fundo e eleições. Basta o jogador, o Ledesma, arrancar para a Rússia, tu arrancas para a Itália. Por isso, organiza-te, vai tendo com o telefone sempre contactável, isso tudo, que isto a qualquer momento vai andar. Só que a verdade é que o Ledesma, acho que à última da hora não quis ir para a Rússia, e eu também não tive a oportunidade de ir para a Itália. Fiquei em Matosinhos. É inacreditável como a vida pode mudar ou não pode mudar. Exatamente. Para mim naquela altura era um campeonato incrível, era um clube incrível, não é? Claro, é um gigante. Era um gigante, exatamente. E é claro que andava todo entusiasmado. Como é que se centra o foco? Lá está, é tal dificuldade, não é? Se calhar muitos de nós em janeiro tivemos essa dificuldade em manter o foco, não é? Em manter-nos totalmente, porque
Eu mentiria, eu imagino, mentiria se dissesse claro, não, olha, não, na tua posição, lado, na tua posição eu teria ido ao Norte Shopping comprar um dicionário português e italiano e vice-versa, não é? Imagino isso, é mais que legítimo, quer dizer, quando a partir do momento em que dizem que está tudo fechado é só uma questão de horas, é isso, e as horas passam dias e se calhar... E acabou por não acontecer nada, foi frustrante, mas é isso, enquanto andas naquela semana, mentiria se não dissesse, não, opá, tudo tranquilo, vives da mesma forma, não pensas em nada. Não, é impossível, claro que é impossível não pensares, não é? É mais para o treino, estás a pensar naquilo, havia o mister, ele olhava para mim, então, nada, ele pá, aguenta, e o caralho, vai dar, e o caralho. Mas depois acabou por não avançar, mais sempre. É impossível não mexer contigo, E se calhar esse janeiro, muitos estiveram nessa minha situação, eu estou a contar a minha, claro. Se calhar o Beto teve a dele, o Braga teve a outra, o Wesley teve a outra, o Jorge Gonçalves já não estava, já tinha saído para a Espanha. E outros tiveram outra, por isso acaba sempre por mexer, normal, claro. Não sais nesse ano, sais no ano a seguir. Sai no ano a seguir. E quando sais, pensas na mesma forma? Do género, agora não vai acontecer, estão-me a dizer que vai e agora não vai. A desconfiança é outra. A desconfiança foi outra, foi a mesma, não foi outra, foi a mesma. Sim. Foi a mesma. E ainda por cima, até porque o meu processo de saída para Maiorca também não foi muito simples. Então. Também não foi muito simples. Porque o Maiorca tinha sido comprado por uma propriedade, como eles dizem lá, por um investidor. Uhum. E na altura tratou tudo com leixões. O meu representante nem teve influência nem nada, foi tudo entre presidentes. Mas depois o Maiorca também estava com algumas dificuldades de financeiras. E depois o Leixões também, na altura o presidente do Carlos Oliveira já não era o Mr. Vítor Oliveira, já tinha saído. O Carlos Oliveira fez a exigência de acho que eles chegaram a acordo numa quarta-feira ou quê, fez a exigência que eu tinha que fazer o último jogo na Madeira, e eu, isto já não faz grande sentido, já está tudo feito. E também estava a ficar, queres ver que nem não vai ser desta que eu também vou sair, Por acaso foi um pouco, também foi um pouco atribulada, um pouco atribulada. Mas vais para Maiorca. Percebeste como é que surgiu essa proposta? Tinha a ver com a tua performance também em Portugal? Sim. Eu na altura tive 2 anos muito, muito bons. Sim, jogos acima de 30 jogos. O primeiro ano acabou por haver algumas abordagens, mas não se concretizou absolutamente nada. No segundo ano tive essas situações mesmo, propostas concretas. E é o que eu digo, ali foi, acho que alguém apresentou, o que eu soube foi que houve um agente que apresentou o meu nome, porque eu tinha tido, acho que foi o jornal A Bola até, que tinha sido considerado o melhor médio do campeonato nesse ano. Apresentou o meu nome. E as pessoas ficaram agradadas e avançaram para a negociação. Como é que foi Maiorca? Para férias é bom? Não, Maiorca foi uma experiência que eu digo hoje, ainda bem que fui. Apesar de só ter sido meio ano. Foi um ano. Tinha contrato para 3, ainda bem que fui, e agradeço a oportunidade que tive, que convivi com grandes jogadores, um campeonato excelente, ou se calhar, na minha opinião, naquela altura era o melhor do mundo. Sim. Naquela altura era o melhor do mundo, com Ronaldo, Messi, Ibrahimovic, tinha todos os craques que estavam em Espanha. E o ambiente em Espanha também é algo fora de normal. Sim. É algo fora de normal. A forma como tratam o futebol é único. É único mesmo. A proximidade dos jogadores. Não tive a oportunidade ainda de Inglaterra. É diferente. Não tive essa oportunidade de jogar em Inglaterra, mas ali é único. Eu acho que é fora de normal. Estás no hotel, as pessoas estão cá em baixo na recepção. Em Inglaterra há mais respeito. Em Espanha é mais imersivo. Eles querem estar contigo
É incrível, às vezes, mas é qualquer equipa. Sim, sim. É isso que eu sinto. O Mallorca é um bom clube em Espanha, não está nos maiores clubes, não está nos maiores clubes. Já é um bom clube em Espanha, que já esteve na Liga dos Campeões, já ganhou Copas do Rei. É um clube muito bom em Espanha. Mas aquilo acontecia com qualquer clube e com qualquer jogador. Às vezes nós chegávamos ao hotel e não conseguíamos vir à recepção porque estava cheio de gente para te autografar uma camisola, um autocolante, qualquer coisa. Tu não conseguias vir à recepção para sair do hotel e dar uma caminhada, dar uma volta ali perto, Sim. porque conheciam-te logo, ou eras logo abordado, não Claro. tinhas hipótese. E era o Mallorca, imagino os Reais Madrid, o Barcelona, é fora do normal. Agora, foi uma O que é experiência que mais te surpreendeu do jogo? o jogo é muito técnico. Os espanhóis têm uma qualidade técnica incrível. Para lhes roubar a bola não é Não é fácil. Os Xavis, os Iniestas, aquilo. Mas depois também nas outras equipas também é Há muito essa isso. qualidade. Há muito isso. Há essa qualidade. Eu tive a oportunidade de jogar com o Borja Valero, Sim. que foi o melhor jogador que eu joguei, claramente. Para lhe tirar a bola era a pessoa não. Como é que eu tiro a bola a este gajo? Era incrível. Tem uma qualidade técnica muito E- acima da média, os espanhóis, quase todos. Tinhas Quase um contrato de 3 anos, mas só tiveste um, porquê? Tinha contrato de 3 anos, só tive um porque, lá está, eu quando fui para Mallorca estava já com algumas dificuldades financeiras. Na altura até me lembro de ligar ao Nunes, Sim, estava lá o central. para lhe pedir alguma opinião e saber como é que aquilo funcionava, e ele até me teve um comentário que eu nunca mais esqueço. Ele, amigo, olha, isto é como aquele doente que está em fase terminal, que está para morrer mas nunca morre. Aqui é um bocadinho assim, aqui está tudo lixado, mas depois está tudo, eles cumprem com tudo, não há stress nenhum. Não tem havido stress nenhum. Só que nesse ano, o que é que aconteceu? O Mallorca estava com algumas dificuldades financeiras, e nesse ano o Mallorca precisava para inscrever a equipa, precisava de uma determinada Sim. verba, já não sei qual era o valor. E não a tinha, então teve que entrar em concurso de credores. Então ameaçaram alguns jogadores com um despedimento coletivo, e pronto, fomos chegando a acordo, cada um foi chegando a acordo da melhor forma possível. E foi assim que tu também saíste. E foi assim que eu também saí. Hoje se calhar não sairia, hoje se calhar teria-me mantido por lá. Tinhas forçado? Teria forçado, porque até na altura o Mister, o Laudrup, até gostava de mim, e hoje se calhar teria forçado para ver se eles realmente iriam avançar ou não com o despedimento coletivo. Mas pronto, na altura É pressão. não também. queremos não queremos confusão, queremos é resolver a nossa vida e estar bem, e achei que era o melhor. Olha, vamos partir para outra, mas gostei muito do Mallorca. E tu falaste aqui do Michael Laudrup, Sim, é no segundo ano. no segundo ano. E como é que ele era como treinador? Ele era muito. Ele tem um período bastante interessante na É. carreira, mas depois acaba por até eclipsar-se como treinador. Sim. E é curioso porque essa é a projeção inicial, até ele depois fazer até aquele trabalho melhor, possivelmente no Swansea. Sim, exatamente. Ele depois ainda foi para a Ásia, também Sim. para a Arábia, não sei se foi Sim. Arábia. Mas era alguém também com a carreira que tinha, é alguém também muito terra a terra, muito simples, muito frontal também, e muito ativo, sobretudo muito ativo. Ele às vezes até queria participar no treino e tudo, Era. mas era muito ativo mesmo, muito ativo. E eu gostei, pelo menos foi o mês, ainda fiz a pré-época no ano a seguir, Sim. ainda fiz a pré-época com ele e gostei muito, gostei dele. Porque ele também depois lá está, queria que eu ficasse, porque achava que eu tinha algumas características que não tinha jogadores com as minhas características no plantel, e gostava que eu ficasse, mas que não podia fazer nada, que a decisão estava tomada de cima, e que não podia fazer nada, Claro. era uma decisão de direção.
direção. Já voltaste lá depois disso? Todos os anos tento voltar lá. Todos os É? anos, porque fiz 2 ou 3 amigos e vamos mantendo sempre Claro. o contacto e todos os anos vou lá para os ver e é o que eu estava-te a dizer, gostei muito do clube, gostei muito das pessoas e gostei muito para viver, é E fantástico. além disso, Maiorca é um espaço... Sim, para viver é Sim. fantástico, para viver é fantástico. A minha mulher também adorou aquilo, o que também ajuda, não é? Claro. E para viver é muito bom. Andas na rua tens segurança, a qualquer hora da rua, a qualquer hora andas na rua sem problemas, comes bem, bons restaurantes, tens tudo o que precisas ali na ilha. A ilha tem Claro. uma dimensão que muita gente nem imagina a dimensão que a ilha tem. É muito grande mesmo e não te falta nada. E depois também foi muito bem recebido. Apesar Claro. de só ser um ano, tenho que agradecer às pessoas porque me receberam mesmo muito bem. Muito bem. Mas também isso, Bruno, há de ter uma grande cota parte do teu lado, porque se uma pessoa não souber dar à recepção também Sim, é difícil depois sermos bem recebidos. Regressas para Portugal para jogar no Rio Ave, com exatamente. o Carlos Brito, O Carlos Brito. outra vez. É ele que te abre a porta. É ele, Oh. exatamente. É ele. Ele soube da minha situação. Tínhamos trabalhado no Leixões e abordou-me e eu estava naquela situação complicada, como eu te disse, com a ameaça de despedimento coletivo. Acabei por chegar ao melhor acordo possível e vim para a Vila do Conde. E são 2 épocas também no Rio Ave, época e meia, sensivelmente. 2 épocas. 2 épocas. Também bastante boas, coesas, com proximidade até de competições europeias. Primeiro ano sim, começamos mal, mas ficamos ali acho que em sétimo, oitavo lugar, acho que é sim, assim, oitavo, a 4 exatamente. pontos da zona europeia. Exatamente, mas fizemos uma recuperação muito boa, porque eu lembro-me que nós à 9ª jornada tínhamos 3 pontos. Tínhamos 3 pontos e íamos jogar com o Braga. Depois ganhámos ao Braga de 2-0, acho de salvo erro 2-0 em casa, e a partir daí começamos a subir na tabela. E acabámos no 7º ou 8º lugar. Uma recuperação muito boa, muito boa. Como é que foram surgindo estas mudanças que tu tiveste na carreira? Vais para a Vila do Conde, aqui já percebemos, depois vais para a Académica. Para a Académica, exatamente. Não, é assim, eu na altura fiz 2 anos de contrato com o Rio Ave, e cheguei ao fim dos 2 anos. Eles até fui abordado para renovar, só que entretanto nunca mais o Rio Ave também me deu notícias. Claro. Passado uma semana, aquilo acabou o campeonato. Na altura o engenheiro queria que abordou-me para conversar, para renovar, e eu disse sim, sem problema, vamos falar, conversamos sem problema. Mas depois a partir daí nunca mais deu notícias. Surgiu a situação da Académica, que tinha acabado de vencer a taça. Possibilidade de ganhar, de jogar a Liga Europa. Pareceu-me uma boa opção e foi para Coimbra. E também é um clube histórico. Sim, sim. Acho que é um dos maiores clubes do nosso futebol, por isso achei que era uma boa oportunidade. Como é que te sentiste em Coimbra? Coimbra também gostei imenso de Coimbra. E da Académica. Claro. A Académica também é um bocadinho à imagem do Leixões. É um clube muito, muito peculiar, diferente, único. Coimbra também tem um sentimento para a Académica muito grande, muito forte. E depois também encontrei um grupo muito bom em Coimbra também. Formamos ali um grupo de trabalho também muito porreiro, muito porreiro. E jogas novamente as competições europeias? Jogo novamente as competições europeias. Que já na fase de grupos da Liga Europa, porque a Académica, como ganha a taça, tem esse acesso direto à fase de grupos da Liga Europa. Para vocês era um aliciante maior, acredito, esse tipo de jogos. Claro. Tal como eu te disse, foi um dos motivos que também me levou a escolher a Académica, foi o fato de jogar a Liga Europa, não é? E
e a Académica também já não ia à Europa há uma série de anos, e aqueles jogos tinham todos uma envolvência muito, muito diferente dos jogos normais. Claro. Dos jogos normais. E qualquer jogador quer jogar Liga Europa, claro. Como é que foi aquele jogo com o Atlético Madrid em casa? Esse aí também é mais fica para a história, não é? Da Académica e de quem participou do jogo. Tu tens aí vários jogos na tua carreira muito icónicos e até disruptivos, não é? Se calhar ninguém estava à espera que de repente isto acontecesse. É verdade, no final da Taça de Leixões. É verdade, Liga Europa, a Taça UEFA com o Leixões, ganhar no Dragão e Alvalade, não é? Agora jogos, ganhar o Atlético Madrid, claro. Não é? Que era uma coisa que se calhar... O Atlético Madrid tinha sido campeão da Liga Europa 2 anos antes. Sim. Já era o de Simeone. Já era o Simeone, exatamente. Não, foi um jogo especial, claramente. Foi um jogo especial. Primeiro, por toda a envolvência, não é? Que Coimbra sempre proporciona. E depois também pelo resultado, não é? Acaba por marcar mais uma vez a história da Académica. É um jogo que vai ficar na história da Académica. Eu acho que nós ganhamos o Atlético de Madrid e ganhamos outro jogo na fase de grupos. Sim, ganhas o Atlético de Madrid 2-0 com 2 golos do Wilson e Eduardo. Exatamente. E não ganhas mais nenhum jogo, tens 2 empates, os 2 em casa. É com o Pilsen e o Apoel Tel Aviv. Ok, então. Ok. Pensava que tínhamos ganho ao Pilsen, por acaso. Se tivesses ganho, tinhas passado. Não sei, por acaso já não me lembro. Era provável. Por acaso já não me lembro. Nesta fase de grupos... Passavam 2, acho eu. Passavam 2. Nesta fase de grupos passavam 2 e... Foi o Pilsen não passavas. Foi o Pilsen e o Atlético. Exatamente. Pilsen com 13 pontos, o Atlético com 12 e a Académica com 5 pontos. Portanto, não ia dar. Precisavas das 2 vitórias em casa. Para isso acontecer, precisavas das 2 vitórias em casa. Na Académica trabalhas com o Pedro Emanuel primeiro e depois com o Sérgio Conceição. Exatamente. Como é que foi trabalhar com estes? São treinadores bem diferentes. Totalmente diferentes. Exigentes também, mas uma exigência, uma liderança diferente. O Pedro Emanuel mais tranquilo, muito mais tranquilo. O Sérgio muito mais absorvido pelo momento, muito mais espontâneo, muito mais Sérgio, não é? Aquilo que nós conhecemos, exatamente, aquilo que nós conhecemos. Também nos treinos. E nos treinos, exatamente, nos treinos igual. E depois ali ele ainda tinha a crescente que é de Coimbra, claro. Não é? A Académica também é um clube que o marcou bastante ao Mister, e não é fácil também gerir essas emoções. O Pedro era muito mais tranquilo, o Pedro era uma liderança muito mais tranquilo, mas também muito sabia muito bem o que queria, ideias claras, mas muito mais tranquilo. Tu sais a meio dessa época para Belém? Saio a meio dessa época para Belém, exatamente. E saíste porque tinhas pouco espaço em Coimbra ou porque houve ali uma vontade do Belenenses? As duas situações. Lá está, eu com o Mister Sérgio Conceição foi um bocadinho andava a fases em que andávamos super bem, e depois há outras que não corriam tão bem. Eu lembro-me perfeitamente quando ele chegou à Académica, eu estava a jogar sempre com o Pedro. Quando ele chegou deixei de jogar, mas depois com o tempo fui conquistando o meu espaço e andávamos ali excelente, e tivemos sempre muito boa relação, mas acabei essa época a jogar e a ser valorizado, e ele até no ano a seguir eu tinha contrato, mas ele disse: Bruno, quero mesmo que fiques cá, não vai tranquilo e o carambas, não te preocupes com nada, quero mesmo que fiques cá. Depois começou na época seguinte, já não comecei outra vez a jogar com ele, depois voltei a conquistar o meu espaço, e depois em janeiro já estava outra vez naquela fase que estava outra vez a perder espaço. Apareceu a oportunidade de Belenenses e eu, olha... mais um histórico? Exatamente, também tem essa questão. Felizmente tive a sorte de jogar
muitos históricos, não é? O Leixões, o próprio Rio Ave, a Académica e o Belenenses são claramente históricos do nosso futebol. Do nosso futebol. E é engraçado porque o Belenenses também já é uma altura em que este Belenenses já está também numa fase um bocadinho de mutação, já não tem a força de outros tempos, mas acaba por se reabilitar. É um Belenenses que tinha subido no ano anterior. Exato. Não, tinha subido nesse ano tinha com o Mitchell van der Gaag. Com o Van der Gaag, exatamente. E tu encontras um clube já aqui a ressurgir-se novamente. Exatamente. Já com a SAD metida, julgo eu? Já era o presidente Rui Pedro Soares. Exatamente. Mas ainda fazíamos tudo no Restelo. Claro. Ainda fazíamos tudo no Restelo, treinávamos no Restelo, a base estava toda lá. Pequeno almoço. Não, o Belenenses estava numa fase, como disseste, tinha acabado de subir, estava a lutar para não cair na altura, mas tinha boas condições, estava-se a estruturar, tinha muito boas condições e era um histórico, e foi isso que eu senti que aquilo é realmente um gigante adormecido. Claro. Era um gigante adormecido. E nós nesse ano felizmente conseguimos a manutenção, e no ano a seguir conseguimos a qualificação para a Liga Europa, para as competições europeias, exatamente. E eu até em 6 meses depois, foi o Mr. Lito Vidigal até me colocou a capitão e tudo nessa altura. E porquê que ele te colocou a capitão? Assim, é curioso, eu nunca tinha lidado nem falado ou estado com o Mr. Lito Vidigal, mas a verdade é que desde o primeiro momento houve aqui alguma empatia. Logo mal ele chegou, faltavam 8 jogos, salvo erro, para terminar o campeonato, e com ele houve sempre, desde o início houve empatia. As coisas correram bem nesse final da época, a gente conseguiu a manutenção, e no ano a seguir ele decidiu que eu tinha que ser capitão. Tinha que ser capitão. Achava que eu tinha as características e o perfil que ele queria para capitão, e decidiu que tinha que ser capitão. Acho que isso até nem foi muito benéfico para mim, por acaso. Mas porquê? Porque depois o Mr. Lito Vidigal acabou por ter alguns problemas com a direção, exatamente, com a SAD, e quando ele sai eu acabo também por levar um bocadinho por Eras o filho do treinador? Por tabela, exatamente. Quando eu nunca tinha tido relação com ele, até ali, nunca tinha privado com ele. Achas que é por isso também que sais? Sim, eu acho que é por isso que eu saio. Na altura, depois, o que é que aconteceu? O presidente, o Rui Pedro Soares, que eu até tenho uma boa relação com ele e tenho muita estima por ele, por acaso foi alguém de palavra comigo nessa altura. Eu até me lembro que quando fui para lá com o da Académica, eles estavam a lutar para não cair, e eu até na altura sugeri: olha, presidente, pronto, eu até vou para aí, mas olha, se a gente se mantiver, eu quero uma renovação automática, quero que, porque senão vou para aí por meio ano, não vejo grande vantagem nisso. E lá para o Bruno, não posso fazer isso, e o carambas, mas eu prometo, se a gente conseguir se manter, eu no dia a seguir estou-te a ligar para renovares. E foi de palavra, por acaso foi de palavra, porque a gente conseguiu se manter, e ele no dia a seguir, na manhã seguinte, às 11 horas, estava a ligar para mim: Bruno, vamos renovar. E pronto, e fiquei com uma boa relação com ele. O que ele me dizia era que o treinador que tinha entrado é que não contava comigo. Quem é que era? Que era o Sapinto. Mas depois o Sapinto dizia que era são ordens de cima, eu não posso fazer nada. E pronto, andaram ali a tirar, a jogar ping-pong, mas eu acredito que tenha sido também um bocadinho dessa situação do Lito Vidigal. Agora és treinador, e se acontecer uma situação do género, como é que vais fazer? Não, eu sou sempre honesto com os jogadores.
sempre honesto, sempre honesto. Se for eu a tomar a decisão, tem que ser eu a assumi-la. Claro. Tem que ser eu a assumi-la. Porque gostava que me fizessem isso também. Não gosto de fazer aos outros o que não gosto que me façam a mim. Por isso, se for eu, tenho que assumir, claramente, tenho que dar a cara, e ponto final. Se for a administração, eu passo essa mensagem, e a administração também acho que tem que passar essa mensagem, e também tem que ter a frontalidade de dizer ao atleta, não é nada a ver não tem nada a ver com o treinador, é uma decisão da administração. Foram aqui alguns anos de casa às costas, até que voltas ao mar. Exatamente. E voltas ao mar porque não tinhas outras opções, ou porque sentiste que é a altura de regressar? Não, volto ao mar porque felizmente tinha outras opções, mas senti que era a altura. Eu, se calhar pouca gente sabe, mas eu tive 6 meses a treinar sozinho em Belém. Se calhar não foi público. Não foi público. Foi neste período em que Foi nesse período, exatamente, porque eu não cheguei a acordo para rescisão. Isto lá está, tem coisas engraçadas do futebol. Embora isso não seja nada bonito. Sim, para mim foi duro. Não foi público, porque eu também fiz questão que não fosse público, mas tive 6 meses. O que é que aconteceu? Lá está. Eu estava para vir para cima para o Gil Vicente, na altura era o Nandinho o treinador, já que o Belenenses não contava comigo. Cheguei a vir negociar com o Gil cá em cima, que eles queriam subir divisão, e eu queria vir para cima também, queria vir para o norte, saindo de Belém queria vir para o norte. Naquela altura estava com 33 anos, acho que era, para mim e para a minha mulher, era o que fazia sentido. Viemos para cima, negociamos, tudo certo, já tudo certo com o Belém. Só que depois o presidente, acho que apareceu uma situação que era o SUC, o avançado que estava no Setúbal. O Belenenses queria o SUC, e o Setúbal queria que eu fosse para Setúbal, e o Belenenses queria-me utilizar como uma moeda de troca, ou para pagar menos pelo SUC. Queria que eu fosse para Setúbal, só que eu não queria ir para Setúbal. Disse-lhe a ele que já tinha dado a palavra aqui às pessoas em Barcelos, e por isso era ou ia para Barcelos ou então ia ficar ali. E fiquei ali 6 meses a treinar sozinho, até janeiro. Treinavas noutro horário? Treinava noutro horário. Eles treinavam de manhã às 10 horas, eu treinava à 1h30, outras vezes treinava às 5 da tarde, 6. Tive assim, sem ninguém a acompanhar-te? Não, tinha que ter um elemento da equipa técnica, um fisioterapeuta, eram os dois que me acompanhavam. Que tipo de treino fazias? Corrida e mais trabalho físico apenas, porque para trabalho com bola sozinho não é fácil, mas foi tipo até janeiro. Foi uma fase. E como é que se resolveu? Depois o Belenenses percebeu que eu não estava, que estava mesmo na disposição de ficar ali o ano inteiro, e pronto, e aceitou, depois que apareceu o Leixões, e aceitou fazer o acordo com o Leixões, e eu vim para cima. Como é que eram esses dias em casa? Não, felizmente eu tenho uma sorte enorme de ter a mulher que tenho, e o filho que tenho, porque deram-me sempre a retaguarda, e chegas a casa e tens o que é mais importante, que é a tua mulher e o teu filho com bem, e as coisas levam-se, mas claro que foi duro. Os fins de semana vês os outros a competir e estás habituado a competir, e não tens essa oportunidade, não é? Uhum. Mas pronto, é o que eu digo. Felizmente tenho uma mulher e um filho que me deram esse suporte. Aproveitamos para fazer outras coisas também, como é óbvio. Isto é assim, temos que nos adaptar um bocadinho às circunstâncias da vida. Claro. Às circunstâncias da vida. Foi uma bonita carreira, Bruno. Eu acho que eu tenho orgulho daquilo que fiz. Tenho sobretudo
gostei de por onde passei, fui fazendo também alguns amigos, acho que consegui coisas importantes em alguns clubes que já não se conseguiam há muitos anos, não é? O Leixões já não subia divisão, já não andava na segunda liga e na primeira liga há N anos, uma taça de Portugal, um 6º lugar, que é a segunda melhor classificação do clube, mesmo em Maiorca ficamos em 5º lugar, conseguimos uma qualificação europeia, na Académica a oportunidade de jogar a Liga Europa, o Belenenses conseguimos qualificar o Belenenses para a Liga Europa, que também já não ia há bastante tempo. Acho que foi bonito conseguir que esses históricos tivessem através de algum vida, sucesso, claro. algum sucesso e sentir as pessoas. Sentia, por exemplo, o Belenenses e a Académica são 2 clubes de dimensão nacional. Eu lembro-me que nós íamos jogar pela Académica, fôssemos jogar ao Algarve ou fôssemos jogar ao Norte, tínhamos gente da Académica, Claro. que era da Académica, mas que era dali, era do Algarve, não era. Leixões, se calhar, é muito Matosinhos, não é? As Claro. pessoas vão atrás. Ali não, ali há a dimensão nacional. O Belenenses é a mesma coisa. Íamos jogar ao Norte e tínhamos gente aí, pá, eu sou do Belém, sou daqui do Norte, mas eu sou do Belém. E a Académica é a mesma coisa. Pá, sou do Algarve, mas eu gosto da Académica. É o meu clube, é a Académica. E isso aí também, representar estes históricos deu prazer e foi bom, sem dúvida alguma. Tive gosto no que fiz. Quem é que merece o teu maior agradecimento? Quem é que merece o meu maior agradecimento? Pá, só uma pessoa não é fácil. Só uma pessoa não é fácil. Não, os meus pais, como eu te disse, trabalhavam muito quando eu era novo e não tinham muito tempo para me acompanhar, mas depois, felizmente, conseguiram me acompanhar. A minha esposa, claramente, porque não é fácil em tantos anos levar com tantas coisas nossas, porque a verdade é que o jogador de futebol é muito, tal como disseste ao início, é egocêntrico, não é? Muitas vezes não é fácil eles levarem connosco, com os nossos problemas, e por isso tenho que lhe agradecer também por isso, a ela. É claramente a minha âncora. Agora, no mundo do futebol, se calhar a pessoa que eu mais agradeço era o Vítor Oliveira. Era o Mister Vítor Oliveira. Se estivesse cá, era claramente a ele que eu mais agradecia. 2 últimas perguntas, ou uma antes de ir ao teu 11. Bruno Manuel Rodrigues Silva, porquê China? Eu tinha um primo mais velho que eu, que jogou no Leixões e jogou no Boa Vista. E tinha o apelido de China. E como eu depois entrei para o Leixões, herdei o apelido dele. Portanto, o teu filho Martim também vai ter que ser. Já tem, infelizmente na escola já lhe chamam China. E faz parte. No futebol ainda não, mas na escola já lhe chamam. E por isso, se ele seguir a carreira, com a certeza vai ficar também, como dizes. E faz parte. Bruno, vamos ao teu 11 para terminarmos este ponto final. Bruno, vamos então aí conhecer os teus 11 escudeiros para fazerem parte da tua equipa. Acredito que amigos, qualidade, tudo isso. Pá, o objetivo é fazer aqui uma mistura de amigos realmente com gente que estava noutro patamar, não é? E vai obrigar ao Bruno China, treinador, se calhar a adaptar a tática. Não, tranquilo. Não, na baliza, pá, eu colocaria o Ricardo Nunes. Sim. Foi meu companheiro em Coimbra, é agora o presidente do Varzim. pela relação, pela qualidade dele também, mas pela relação que tenho com ele. É um amigo que fiz para a vida, para além de ter, é óbvio que apanhei um Beto e um Awate, mas pronto, pela relação que tenho para a vida, colocaria o Ricardo. Na direita, não pode ser de outra forma, o Zé António. Por tudo. Era um exemplo para mim quando eu cheguei aos séniores.
e depois pelo exemplo de vida que ele nos dá todos os dias. É incrível a história de vida do Zé. É um campeão. Não há palavras para descrever. Acho que não há palavras para descrever. Na esquerda, mais uma referência também para mim do Leixões, que foi o Nané, o lateral esquerdo. Também era, lá está, também era da geração de José António. O Zé António também era uma grande referência para mim, e também foi alguém que tenho uma grande relação com ele, e também foi alguém que foi, quase das lesões, foi muito, muito massacrado com lesões, e acho que merece esta referência. No meio, para sair um bocadinho do universo de Leixões, colocaria, apesar de ter uma grande relação com o Nuno e com o Joel, meus companheiros, colocaria o Nunes, que foi meu companheiro em Maiorca e ajudou-me imenso na adaptação, e depois o Cadu, o central foi do Passos Ferreira, Cluj. Sim. Também pela qualidade, apanhei-o já na fase final, mas via-se claramente que tinha outras qualidades, estava num patamar também acima. No meio colocaria o Mário Soares, apanhei em Maiorca, pela carreira que fez, e o Borja Valero. É impossível não colocar, porque foi claramente o melhor jogador com quem joguei durante a carreira, e são 2 internacionais espanhóis. Quando tens a oportunidade de jogar com 2 internacionais espanhóis, acho que não podes deixá-los fora. O outro terceiro médio seria o Luís Silva, que Sim. atualmente está no Académico de Viseu, também é de Matosinhos. Apanhei-o agora na minha fase final da carreira, e foi alguém que criamos uma relação muito boa, e também tem qualidade, mas é como um irmão mais novo também para mim. Na frente, Jorge Gonçalves, pela direita, pela qualidade, e porque o nosso percurso também foi coincidindo bastante. Partilhamos formação, estreamos-nos no mesmo dia pela equipa sénior do Leixões, em Faf, e pronto, e depois todas as experiências fomos vivendo juntos, e também pela qualidade, claramente. Na esquerda, o Diogo Valente, continua aí a somar assistências. Exatamente. Opa, pela qualidade e também pela relação que queria com ele. Foi meu companheiro depois também em Coimbra, no Leixões, na Académica, e pela qualidade, aquela canhota também, aquelas bananas são inconfundíveis. Na frente, como eu te disse, o Roberto era claramente um jogador de equipa grande, mas tive a oportunidade de jogar com o Aduriz, que é outro internacional espanhol, e claramente era é um gajo de top. Sim. Também é um gajo de top, também tinha que o colocar, também foi ele, e Borja Valero foram claramente os 2 melhores jogadores com quem eu joguei, tive o prazer de partilhar balneário. E está aí muito bem anotado esse 11. Bruno, obrigado. Obrigado eu, foi um prazer.